Ah, fiel, o Coringão não para de surpreender. Depois do Lingard, agora é o Lautaro de Louro. Isso mesmo, pessoal. O Corinthians está indo na Argentina buscar um zagueiro jovem com potencial de Europa. Fiel, fica até o final do vídeo que você vai entender toda essa história. Mas antes você sabe, fiel, o Lingard é do Corinthians. E você gostou? Se você gostou, representa com like, fiel. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder uma notícia do Coringão. Principalmente porque amanhã tem jogo da vida. Amanhã tem Novo Horizontino e Corinthians. Representa com like, fiel. Do Parque São Jorge. Salazar, boa noite. A fiel torcida tá querendo saber mais sobre as negociações do Corinthians com o inglês Lingard. Vamos lá, Michele, mais uma vez boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Michele, o que é importante? A gente, ontem aqui no Gazeta Esportiva, nós trouxemos as sobre o estágio da negociação. Eu falava já ontem, cerca de 70% certo. Foi o que um dos dirigentes aqui do Corinthians passou para a nossa reportagem. 70% certo, precisa alinhar toda a parte financeira. Vou dar aqui um exemplo: o Corinthians não aceita fazer negócio se tiver de pagar luvas, se tiver que pagar pela transferência para firmar o acordo. O Corinthians quer assumir apenas o salário. E uma informação importante é de que o staff do Lingard aparentemente está disposto a aceitar essa condição, porém com uma contrapartida: colocar no contrato algumas metas para que o Lingard possa ter o contrato renovado automaticamente até o final de 2027, caso ele alcance essas metas. E a informação também que nós conseguimos é de que são metas mais fáceis, mais simples do que, por exemplo, a do Labiá, que precisa jogar pelo menos 50% dos jogos do Corinthians no ano, no mínimo 30 minutos deles. Se isso acontecer com o Labiá, ele renova o contrato automaticamente. A do Lingard, pelo que a gente apurou, vai ser um pouco mais fácil do que isso. O que vocês acham? Uma boa? Bom, eu acho que não, porque o mínimo que uma pessoa tem que fazer é jogar 50% dos jogos. Nós vamos deixar aqui para os especialistas comentarem o que você acha a respeito, Paulo Sérgio, dessa contratação do Lingard e dessas questões, né, financeiras. Não teria que pagar luvas e tudo mais, mas teria uma renovação automática, sendo que cumpriria metas mais simples, levando em conta mais simples que as do Zaccaria, né? Bom, nós estamos vivendo um futebol moderno aí, né? Uma estrutura moderna de gestão. Meta é meta, viu, gente? Meta não é ser coisa fácil, particularmente, não, eu não gosto disso. Eu sou a favor do atleta fazer o contrato e ele tem que render. Até porque quem está contratando sabe que está contratando. Não vai ficar contratando com pulga na orelha. Caridade? Então, eu, particularmente, o exemplo que nós já temos no Corinthians aí, né, do Memphis, essas coisas não podem acontecer. Esses contratos absurdos, com metas aí de premiações absurdas. Então, tem que tomar muito cuidado com tudo isso. Se trata de um bom jogador, se trata de um bom jogador. Agora, não é um jogador também que vai chegar e vai arrebentar. Não sei, vamos esperar. E aí, Alex? Eu acho que o Corinthians está fazendo uma contratação de aposta, mas muito de aposta. Porque, é claro, toda contratação, por mais que seja de um jogador com mais nome, um jogador de qualidade, que esteja bem, em ritmo de jogo, ela sempre é uma aposta. Mas há apostas maiores e apostas menores, mais arriscadas e menos arriscadas. Essa é uma aposta que, pelo lado financeiro, não é tão arriscada assim, porque ele vai receber só os salários. O Corinthians não está gastando uma grana para contratar e tirar um jogador de algum lugar. É só pelo salário, porque é um atleta que estava livre. Agora, um jogador de 33 anos, que já jogou no Manchester United, já jogou no futebol europeu, mas era uma grande promessa que não vingou, não explodiu, eu confesso que não sei que tipo de jogador o Corinthians terá em seu elenco. Será que é um cara que vai agregar, que vai acrescentar tecnicamente? Bom, o auge já passou, né, Alex? Há muito tempo. E nos últimos tempos ele não jogou nada. Sempre lembrando, jogador de 33 anos. E que nos últimos 2 anos, pelo menos, não jogou quase nada. E jogar no ataque hoje, Alex... Aqui no Brasil... Você tem que ter condicionamento físico.
Isso aí. Bom, agora a gente vai acionar nosso correspondente da TV Gazeta em Londres, Luiz Corvini, que vai falar um pouquinho mais sobre a trajetória do Lingard no futebol inglês. Boa noite, Luiz. Oi, Michele, boa noite para você, boa noite a todo mundo que acompanha o Gazeta Esportivo. Olha só, estou em frente ao London Stadium, casa do West Ham, e a penúltima casa de Jesse Lingard quando ele jogava aqui no futebol inglês. Mas a gente sabe que o grande elo dele é com o norte da Inglaterra, né? Então, com Manchester. Ele, na verdade, ele nasceu em Warrington, cidade que fica entre Liverpool e Manchester. Ele começou cedo nas categorias de base do United, aos 7 anos, chegou para o time principal em 2012. Mas ele parece que nunca foi a escolha principal dos treinadores, viu? Daí ele chegou a ser emprestado, então, para outros times aqui da Inglaterra, mas todos eles estavam jogando na segunda divisão na última década, né? E, então, mesmo assim, ele acabou sendo convocado para a seleção inglesa para jogar a Copa de 2018, fez até um gol. Mas sabe, o que parece mesmo é que os torcedores não ficaram muito felizes, ele não agradou os torcedores. Ele tinha bons desempenhos em alguns momentos, outras vezes ele tinha um desempenho ruim, mas o que o pessoal fala muito aqui nas redes sociais é que um dos focos dele era justamente as redes sociais. Então ele era muito ativo até demais nas redes sociais. O último time dele por aqui foi o Nottingham Forest. Depois disso, ele foi lá para a Coreia do Sul jogar no Seul, onde jogou 67 partidas e fez 19 gols. O contrato dele terminou em dezembro do ano passado. E o que o Lingard queria era uma chance de voltar a jogar no futebol inglês. Mas isso acabou não se concretizando. Ele não despertou interesse aí na última janela de inverno. Então, o Corinthians surgiu como uma opção. Os sites de notícia aqui dizem que ele vai pensar nessa proposta durante o fim de semana, porque ele também teria atraído o interesse da Major League Soccer nos Estados Unidos e de alguns times na Holanda e na Itália. Mas olha, eu antes de entrar aqui ao vivo, eu entrei nas redes sociais dele e vi que está sendo invadido pelos corintianos, falando já boas-vindas, falando você está vindo mesmo, tá? Então aquela loucura mesmo, bem típica dos brasileiros nas redes sociais. E quem sabe a amizade com o Memphis Depay, no período que eles jogaram juntos no Manchester United, pode também ser um fator aí decisivo para ele ir para o Corinthians. Mas claro, uma outra dúvida é saber se ele vai gostar mais vai trocar o K-pop pelo samba, pelo pagode, pelo sertanejo. Será que ele vai se adaptar bem aí no Corinthians, aí no Brasil? Eu faço a pergunta para vocês aí. Será? Ele gosta de K-pop? Olha, mas eu aposto que o samba vai pegar ele de jeito igual pegou o Memphis Depay. Muito obrigada, Luiz Corvini, conversando com a gente direto de Londres, lá na Inglaterra, nosso correspondente internacional da TV Gazeta. Então, olha, ele é um meio atacante, já tem 33 anos, tá desempregado desde o final do ano passado, fez 67 jogos pelo último time e, como o Luiz falou, 19 gols. E eu pesquisei 11 assistências. Você esqueceu bom isso? Você esqueceu que gosta das redes sociais. Gosta de redes sociais. Ele é muito ativo em redes sociais. É muito ativo nas redes sociais. Que bom. O que significa? Porque se vier pra cá e os torcedores do Corinthians tudo aplaudindo, não der resultado, as redes sociais vai levar ele de volta. Ele vai fazer coraçãozinho, mensagens. As redes sociais levam de volta. Então, agora, eu tenho uma pergunta pro Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, você tem muito bastidor lá do Corinthians. Memphis Depay já trouxe o Labiá, meu amigo dele. Será que o Lingard também tem a ver com o Memphis Depay, porque eles já jogaram juntos? Será que também é um pedido do Memphis Depay? Calma, Paulo Sérgio, daqui a pouco você responde a respeito disso. Porque assim, será que tá sendo amigos do Memphis agora, o Corinthians? Bom, isso é um bom sinal, né? É? Pra quem? Aí nós estamos dizendo que o Memphis fica. É um bom sinal, mas é assim, mas aí vai fazer o quê? Time amigos do ADD, amigos do Depay, como diz o Osmar Garrafa. O Thiago Salazar vai trazer informações disso. Muita gente se pergunta se ele tá vindo pro Coringão só por causa da proximidade com o Memphis Depay. E o Salazar vai explicar o que ele conseguiu apurar a respeito disso pra gente. E depois o Paulo Sérgio também vai trazer as informações dele. Vai daí, Salazar.
só por causa do Memphis, não. A gente pode dizer que o Memphis foi importante porque o Lingard ligou para o Memphis falou com o Lingard, falou com a diretoria do Corinthians sobre um jogador porque eles se conhecem. Mas desta vez a contratação ou a negociação, nesse caso ainda, com o Lingard não tem indicação, não partiu de uma iniciativa do Memphis Depay, diferentemente do que aconteceu no caso do Labiat. Desta vez, no caso do Lingard, ele foi oferecido não só para o Corinthians, para diversos clubes do Brasil. Quando chegou aqui ao Corinthians por meio do staff do Lingard, foi passado para o Dorival Júnior, que deu o aval. Falou, olha, interessante. A diretoria do Corinthians, então, passou para a diretoria financeira, que disse, olha, este salário dá para pagar. Bom, então, Marcelo Paes, vai lá, é com você, senta para negociar, porque nos interessa, cabe no bolso, pode trazer. E agora o Corinthians está tentando trazer o amigo do Memphis Depay, mas não por indicação do holandês, Michele. Paulo Sérgio, confere também com as suas informações, não é mais uma indicação do Memphis, mas conhece, né? É amigo ali do... É lógico que se o Memphis fizer uma pressãozinha lá, dentro do Corinthians, e que a gente sabe que ele tem força tem lá... Tem moral lá. Tem moral. A gente sabe que ele tem moral, que ele tem força. Com o Marcelo Paes está sendo um outro relacionamento. O Marcelo Paes já está abrindo algumas portas aí para o Memphis. Então, sem dúvida nenhuma, esse jogador ele só virá se por causa do Memphis. Falando assim, vem pra cá que eu seguro. Ele vem. Agora, o que eu quero saber, na semana passada nós estávamos discutindo aqui, Memphis fica ou não fica? Memphis fica ou não fica? E com o Memphis trazendo os amigos... já pode ser um indício, né? Já é um indício que o Memphis fica. Não sei. Depois o Memphis vai e fica os amigos. E quem jogava era o Memphis. Mas aí, pode ser. Pode ser. Lembra quando veio aquele técnico pro Palmeiras, que ele trouxe um monte de argentino? O Gareca. E aí ele foi... Pablo Monchi, Tóbio, todo o Cristaldo, trouxe um monte de mala. Mas se derem bom resultado... Não, isso sim. Agora, o Lingard, você viu pelo que o Luiz Corvini falou? É craque de redes sociais, já falou de música. Agora, e o futebol que é bom? E o futebol que é o que interessa para o Corinthians? Redes sociais, 9.200.000 seguidores no Instagram. É um cara de peso no Instagram. Sim. Aí eu fui procurar saber quem ele segue, porque às vezes quando ele segue muita gente, por exemplo, do Corinthians, ou alguns jogadores, ele do Corinthians só segue o Memphis. Até o Luva de Pedreiro ele segue, mas do Corinthians só o Memphis. Ó, ele segue o Danilo do Botafogo, o Andréas Pereira do Palmeiras, ele segue, o Alex Telles do Botafogo, o Ronaldinho Gaúcho. Jogadores que jogaram lá fora. Exatamente. O Danilo, que é volante, jogou lá no Nottingham Forest. Então, assim, do Corinthians ele ainda não tem nenhuma ligação. Mas Alex ativo nas redes sociais. Mas tem isso que eu ia falar, eu ia concluir só com isso. O Memphis Depay é o pivô para saber se o Lingard chega e se chegar, ele vai ser o responsável por ter dado certo ou não. Sim. Entendi. Bom, e a pessoa certa, né? Olha, Salazar tá chamando mais uma vez para falar sobre a provável escalação do Corinthians no jogo de amanhã. Vale a zoeira. Conta pra gente, Salazar, qual que é a ideia do técnico Dorival Júnior? Opa, já Salazar volta aqui para contar pra gente. Como vocês acham que vai ser esse jogo do final de semana? Quem vai atacar quem? Palmeiras ou São Paulo? Quem vai tomar mais a iniciativa na visão de vocês? Entre Palmeiras e São Paulo? Eu acho que o Palmeiras deve naturalmente tomar iniciativa por jogar diante do seu torcedor, ter um time que é ofensivo hoje, né? Tanto é que não tem nenhum volante, não tem nenhum camisa 5. Então, em termos de iniciativa, acho que o Palmeiras vai tomar primeiro. E em relação a Corinthians e Novo Horizontino, Paulo, quem você acha que vai tomar a iniciativa do ataque, abrir mais o jogo? Tem que ser por parte do Corinthians, até porque o favoritismo, o time grande tem que propor o jogo. E agora o Salazar, sim, vai chegar para falar sobre a provável escalação do Coringão para o jogo de amanhã. Qual que é a ideia do treinador, Salazar? Obrigado, viu, Salazar? A ideia é força máxima, Michele, e talvez com uma novidade. Caio César, pelo segundo dia seguido, trabalhou no campo com os companheiros, fez parte do treinamento com bola com estes companheiros, na verdade, ainda tem o treinamento de amanhã, enfim, muito provavelmente ele pode ser a novidade do Corinthians, pelo menos o banco de reservas para essa semifinal contra o Novo Horizontino, lembrando que daqueles jogadores titulares, o Dorival Júnior vai sentir principalmente a falta
de Yuri Alberto, que continua afastado no departamento médico. Então, Caio César deve ser a grande novidade, Michele. E olha, já fica o aviso aqui, eu vou passar a bola para vocês. Acabou de chegar uma informação para a nossa reportagem, mas na próxima entrada aqui eu conto para vocês, tá bom? Ai, não, fiquei muito curiosa, gente. Você tá muito curiosa hoje. Não, ele falou um negócio, acabou de chegar uma informação na nossa reportagem. Quando é assim, é coisa exclusiva do Gazeta Esportiva, então já fica ligadinho. Eu só posso mandar um abraço aí pro Ita Anderson, um frentista. Ele falou que vê a gente todo de segunda a sexta. É mesmo? Ele sai do trampo, tá aqui com a gente. E o Jorge Batista, que eu encontrei no metrô, falou que é seu fã, Michele. Então, corintiano. Então, vem, o torcedor já fica preocupado. Não, hoje já não. Qual é essa notícia, Salazar? Lembre que hoje é sexta-feira, hein? A gente gosta de boas notícias de sexta-feira. Olha só, Michele, vamos lá, 2 informações. A primeira é de que o Corinthians já está em processo para ampliar a capacidade da Neoquímica Arena em pelo menos mais 3.500 lugares. Como que o Corinthians pretende fazer isso? Retirando as cadeiras do setor sul, atrás do gol, do lado direito das cabines de televisão, e também criando mais alguns lugares no setor leste superior, onde normalmente é construída uma arquibancada provisória para os jogos, por exemplo, da NFL. Notícia importante que acabou de chegar: a Juventus de Turim proposta de 25 milhões de euros, cerca de 150 milhões de reais, pelo volante André do Corinthians, de 19 anos, e que tem contrato com o Timão até 2029. A multa rescisória do contrato dele para o exterior é de 100 milhões de euros, mas nós sabemos que isso não significa que o clube não possa aceitar uma proposta como essa feita pela Juventus. O Corinthians ainda não respondeu à Juventus de Turim, ou seja, não está descartado uma venda do André, mas o assunto será debatido. Conversamos também, nossa reportagem também procurou o empresário do jogador. Não, vender André agora não, da só depois da Copa. Já confirmada a nossa reportagem pelas pessoas aqui da diretoria do Corinthians. Michele. Muito obrigada, Salazar. Então, atenção, fiel torcida. Chegou proposta de 150 milhões de reais pelo volante André do Corinthians, da Juventus de Turim. Quero saber do Paulo Sérgio e do Alex Miller. Tem que vender ou não? Um jogador desse hoje, e o Corinthians no estado que está, se conseguir um valor de 25, 30 milhões aí, tem que vender. Tem jeito. Tem que vender, não tem condições, até porque vai ajudar no caixa da equipe. E o bom disso... milhões de reais dá para pagar o Garro e o Memphis. Não, e o bom disso, é que é um garoto que não teve tantos custos, veio da base. E você observa o elenco que o Corinthians tem hoje, o André, ele é um jogador importante. Importante, mas não é aqueles insubstituível, como seria, por exemplo, o Yuri Alberto. Se você pode pegar esse valor e comprar um outro jogador ou outros jogadores de outras posições. Ele vai fazer falta? Vai pela qualidade que tem, mas não é um cara que, puxa vida, agora não tem o que fazer, como é o caso do Yuri Alberto, não tem um camisa 9. O próprio Bidon hoje. Também. O próprio Bidon, gente, é um dinheiro muito bom que cai no colo do Corinthians. Se essa proposta for... Matheus Pereira, Yuri Alberto, Caio César e o Longo, né? Estão fora de combate. O Longo teve um estiramento no ligamento do cotovelo direito. Então, assim, estão fora. Olha, pelo que o Dorival tem feito aí e tal, não deve fugir muito, meu caro Maurício, de Hugo Souza, que vai pra Copa, inclusive, deve estar na próxima convocação do Ancelotti, né? Vai, não tenha dúvida. Ele tem ido, né? Tem ido. Como terceiro, Souza, pelo menos, como terceiro, ele vai. Hugo Souza, Mateuzinho deve retornar, né? Porque o Pedro Milano jogou. A dupla de zaga deve ser a titular Gabriel Paulista e Gustavo Henrique. Aliás, que dupla, hein? Pelo amor de Deus. E o Matheus Bidu deve aparecer na esquerda, porque jogou 7 jogos seguidos, estava cansado, mas descansou no último. Então a zaga deve ser a titular. O meio de campo, que a gente imagina, pode ter alguma alteração. Eu não sei, mano, se ele vai meter um Ranieri e Alan e André e Bidon, de repente, Ranieri, Alan, André e Bidon, porque o Matheus Pereira tá lesionado, então de repente um Ranieri, Alan, André e Bidon, e na frente o Memphis e mais um. Esse um pode ser Guinegão, pode ser Vitinho, pode ser Dieguinho, só não pode ser o Pedro Raul, pelo amor de Deus. Mas ele tem essa dúvida, mano. Eu acho que no meio de campo tem uma vaga ali
para ser disputada, e no ataque tem outra vaga, mas não deve fugir muito disso, não. O Matheus Pereira não volta pra esse jogo? É lesão de grau 2, mano. Na coxa. Putz. Grau 2. Então deve ser Raniel e Matheus Alan Pereira mesmo aí, André e Bidon. Também acho. Deve ser esse meio campo. Mas eu vou te falar, De Paulo, eu tô com um bode do Raniel. Pra mim o Raniel aí também tá jogando com a barriga já tem um tempo, tem feito um monte de cagada aí e tá se mantendo pelo nome que ele construiu aí. E o Dorival, ele tem essas paradas aí de manter os caras da patota dele. Mas de verdade, cara, eu acho que com o passar do tempo o Alan pode fazer uma sombra pro Raniel. Mas pra essa partida eu prefiro esse meio campo do que colocar o Carrídio aí, que é um outro cara que também não tem entregado muita coisa. Sinceramente, hoje Raniel e Alan são melhores marcadores do que o próprio Carrídio. E o problema, mano, também é o companheiro de ataque do Memphis, né? Tá difícil. Então, agora com relação à dupla aí, ô De Paula, eu entraria com o Dieguinho. Eu acho que o Vitinho ele funciona melhor aí quando ele entra no segundo tempo do que como titular. Eu daria uma oportunidade para começar aí o Dieguinho junto com o Memphis, e o Memphis fazendo aí a função que é do Yuri, jogando de centroavante. O árbitro, Domênico, tá definido. Aliás, saiu também do clássico, né? Saiu o árbitro do clássico também. Quem é? O do Corinthians é o João Vitor Gobi. Eu não conheço, mas é bom ficar esperto. O Pedrinho, que é justamente não cobrar jogadores da forma como ele deveria cobrar. Técnico de time grande, mano, se você tem uma situação dessa daí, por exemplo, um grupo estrelado, ou um grupo que ganhou alguns títulos, ou um grupo que muitas vezes tem característica de vagabundo, o treinador tem que bater o pau na mesa. E eu não vejo o Dorival nesse sentido fazendo isso. E quando ele fala do tal do Zacarias, De Paula, que ele fala, não fui eu que pedi, mas eu quero acreditar aí que o scout aí que falou que tem bons números, traga-o por causa disso, eu acho que o Dorival também deveria intervir e falar, não quero. Porque nesse ponto, cara, ele pediu o Alisson. Era uma matemática que o Corinthians falou, não fecha. Mas você não pode trocar o Alisson, que era um jogador de confiança do Dorival, pra trazer um tal de Zacarias que ele também não conhece. Porque se ele estiver aceitando isso goela abaixo, De Paula, é no traseiro dele que vai arder se esses caras não derem certo. Porque em determinado momento, é ele que vai precisar colocar esses caras em campo. Eu acho engraçado, né, mano? Ele não falou essa semana que não queria... Que ele não criticou que eram muitos jogadores estrangeiros? Sim, criticou, mas vai fazer o quê? Então acho que tá meio claro que não foi ele que pediu, né? Não, ele não pediu. Então, ele não pediu é o mais Lingard. um que tá sendo imposto aí. Exato, pra ele trabalhar. Ele não pediu o Lingard, mas tudo bem. Dorival ganha muito é pra isso, é pra se virar, pra trabalhar e fazer jogador jogar bem. E agora, pessoal, fiquei preocupado, mano. Muitos vão querer vender o André por 150 milhões. Eu não venderia ainda, mano. Eu acredito, tenho certeza que o André será mais valioso do que o Bidon, pô. Eu acho o André melhor do que o Bidon, do que o Breno Bidon. Então vender o André por 25 milhões de euros hoje é loucura, mano. Teria que ser no mínimo 35, 30, mano. 30 entrega. 30 dá pra vender. 25, mano. 25 é uma loucura, mano. Eu esperaria depois da Copa. Não venderia nessa janela, até porque a janela principal da Europa é a do meio do ano. Não é essa não, é a próxima. Mas eu quero a sua opinião, mano. 150 milhões de euros, ou 150 milhões de reais. Marcelo Paes deixou claro várias vezes que precisa vender, que não tem jeito. Vai ter que se desfazer do Bidon, do André, não tem jeito. Precisa vender para repor o caixa, para não terminar o ano com um déficit. Porra, mano, o moleque tá jogando pra caralho, mano. É uma esperança pra gente na Libertadores, mano. Eu não venderia não, mano. Dá pra segurar. Tá vendo, mano? O que dá um time sem dinheiro? Se fosse o Palmeiras ou o Flamengo, não venderia, pô. Os caras seguravam. Mas o Corinthians tá com a corda no pescoço, pô. Não tem jeito. Dá sua opinião. Use o espaço de comentário pra dar sua opinião. Sobre o Lingard, a gente já tá cansado de falar. Esse cara vai dar certo no Corinthians. Agora fiquei preocupado foi com o André. Comente aí, fiel. Comenta. E amanhã pode ter o retorno do Caio César. Amanhã tem Novo Horizontino e Corinthians Paulistão. Fortalece com like. Você vai esquecer do like, pô. Representa com like aí. Vai.